Aula síncrona, dia 16 de novembro de 2021, tá bom? Deixa eu só ocultar isso aqui. Pronto, vamos voltar com ela aqui. Beleza. Ó, começar então com o pensamento do momento do mestre Yoda, né? Que é o mestre Jedi do Star Wars. Aí é aquela coisa que eu acho muito legal, cara. Né? O mestre Yoda tem umas tiradas, e essa daqui ele fala, né? Faça ou não faça, não existe tentar, né? E eu acho que isso aí é a vida, né? Não vira e fala assim, ah, eu vou tentar fazer isso, não. Eu vou fazer. Ou você não faça, entendeu? E aí aquela coisa, né? Poxa vida, né? O que acontece? Você vai e faz, né? Faz. Se der errado, você fez e deu errado. Mas você não tentou. Isso é muito é profundo isso aí, né? Eu sou um fã, rapaz, desse negócio dessa série de Star Wars, né? E, e pronto, né? Eu assisto tudo. Eu acho que isso aí é muito louco, né? A ideia de Star Wars que tem toda essa luta, né? E tem muita filosofia por trás disso, né? Então, eu gosto muito dessa frase especificamente aí do mestre Yoda, né? Você tem que fazer ou não fazer, né? Ah, se eu fizer e der errado, o que acontece? Ué, você fez, mas deu errado. Se eu fizer e der certo, beleza. Não tem esse negócio de tentar, não, eu vou tentar. Eu vou tentar. Não, vai e faça, entendeu? E siga adiante. A mesma coisa do Enem. Você não vai tentar o Enem, você vai fazer. Faça o Enem, pô. Ah, eu não consegui a nota que eu precisava para o curso Y. Beleza, mas você conseguiu para o curso X, entendeu? Mas é isso, você vai fazer o Enem. Não tenta fazer o Enem, não faça o Enem. Faça o melhor que você puder. Tá? Essa é a questão. E pronto. Ah, eu não consegui ir bem no Enem. Beleza, mas você fez. Vida que segue, né? Certo? E aprender com isso para tocar adiante. Vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa senha. Ó, vou colocar aqui no chat, tá? Beleza? Ó, tá aí, ó. Para todo mundo que está aí agora, 25. Ó, aí, ó, a senha da nossa aula de hoje. Vão lá e registrem presença, tá bom? Tranquilo? E vamos pegar então aqui o exercício número 4 da nossa lista de medidas elétricas, tá bom? Então tem aqui, ó, no esquema representado na figura, os amperímetros ideais A1 e A2 registram, respectivamente, as correntes de 10 ampere e 4 ampere, tá bom? Então, o que acontece aqui? A gente tem, na verdade, o quê, né? Esses amperímetros aqui são ideais, quer dizer o quê? Que a resistência dele é zero, estão ligados em série no circuito, como deve ser, né? Porque se eu ligar um amperímetro aqui, ó, qualquer, ó, imagina um amperímetro aqui ideal, qualquer ligado aqui, o que eu vou ter no circuito, ó? A corrente, ao invés de atravessar pela resistência, ela vai atravessar toda pelo amperímetro, que não tem resistência nenhuma, e eu vou estar estabelecendo entre esse ponto aqui e esse ponto um curto-circuito, de forma que eu vou anular esse cara, tá vendo? Então, aquela coisa, né? Só para a gente rememorar um pouquinho do que a gente falou na aula passada, o amperímetro tem que ser ligado em série, por quê? Porque a resistência dele, ela é o quê? Baixíssima, né? Ela é baixíssima. E com isso, o que acontece? Né? Eu não vou aqui, né? Aí, se eu ligar ele em paralelo, eu não consigo medir a corrente que passa aqui, porque ela não vai passar por esse cara. Ela vai chegar nesse ponto e vai falar, opa, eu vou pelo amperímetro. No amperímetro a resistência é nula, né? Então eles são sempre ligados em, em série, tá bom? Aí, olha só, a resistência R2 vale 6 ohms. Pede para a gente calcular o valor da resistência R1, essa resistência aqui. Tá bom? Então, probleminha aqui, né, tranquilo. Então, nós vamos ter que medir, né, ó, o valor, né? A gente já sabe ó, que esse cara aqui, ó, ele vale 10 ampere, essa é a corrente total. Então, essa corrente total ela vai se dividir, ó, uma parte passa para cá, chamar esse cara aqui ó, de I1, e essa aqui ó, seria a corrente I2. Eu acho que é assim que eu chamei lá na resolução. Aí, quando essa corrente I2 passa por esse cara, ela vai medir o quê? 4 ampere. Então, um amperímetro 1 mede a corrente de 10 ampere, que seria a corrente total do circuito. O amperímetro A2 vai medir a corrente I2, que seria 4 ampere. Tá? Então vamos lá, né? O amperímetro 1 mede a corrente. Chamei de 1, né? A corrente 1. O amperímetro 2 mede a corrente 2. Opa, perdão. Certo? Aqui mede a corrente 2. A resistência 2 vale 6 ohms, a resistência 1 nós vamos ver quanto é que vale. Tá bom?
Tá aqui, aí eu fiz aqui, ó. A corrente que passa pelo resistor 1, eu chamei de I3, né? Chamei de 1 porque amperímetro 1, 2, amperímetro 2, e 3 aqui. E aí pronto, depois, né? I2 e I3 vão se somar novamente para formar a corrente 1 total do circuito novamente. Então vamos lá. Esses dois resistores aqui, R1 e R2, eles estão associados em paralelo. Eles estão em paralelo, né? E aí a relação entre as correntes é dada de que jeito? Olha lá, a corrente 1 é igual à corrente 2 mais a corrente 3. Lembrando que a corrente 3 é a que atravessa o resistor I1, ou R1, perdão. Então, substituindo os valores da corrente, nós vamos encontrar o valor da corrente I3. O probleminha é bem trivial, né, gente? Ó, então, tenho 10 é igual a 4 mais I3, e 3 é igual a 6 amperes. Então, a corrente que passa pelo resistor R1 é igual a 6 amperes. Tranquilo. Uma vez que os resistores R1 e R2 estão em paralelo, qual que é a característica da associação em paralelo? O resistor R1 e R2 estão submetidos à mesma diferença de potencial. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, que a diferença de potencial que passa pelo resistor, né, que está entre as extremidades do resistor R1, vai ser a resistência R1 vezes a corrente I3, que é igual a diferença de potencial no resistor R2 entre os extremos do resistor R2, que vai ser R2 vezes I2. Então, eu vou ter R1 vezes 6 é igual a 6 vezes 4, 6R1 é igual a 24, R1 é 24 sobre 6, R1 é igual a 4 ohms. Então, a gente encontra de cara aqui o valor da resistência R1 igual a 4 ohms. Essa é a resposta do exercício. Tá bom? Bem trivial, bem tranquilo, né? Só aplicar aqui mesmo a questão da associação de resistores. Certo, pessoal? Esse é o exercício número 4. Qualquer dúvida, vocês liguem o microfone aí e perguntem, tá? Olha esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é bem interessante, né? Ele me dá aqui uma representação de um circuito, né? E aí, de forma que a gente está observando aí, né? Os voltímetros representados aí como aparelhos mesmo, né? O resistor, no formato bem de resistor real. Aqui a fonte de tensão, que é uma pilha. Então, no circuito representado na figura, os voltímetros V, V1, V2 e V3 são digitais e considerados ideais, né? Um voltímetro ideal, a gente tem o quê? Que a resistência de um voltímetro ideal, ela é o quê? Infinita, né? Certo? Né? E eles são associados em paralelo. Justamente por quê? Para que, quando a corrente chegue nesse ponto aqui, ela olha aqui, ó, a resistência infinita desse voltímetro, e ela falou, opa, eu não vou atravessar essa resistência infinita, não. Eu vou atravessar esse resistor R2, né? Certo? Aí ele faz a leitura acurada, né? Da tensão ali naquele resistor R2. Aí ele fala aqui, ó, sabendo que o voltímetro V indica 6 volts, o voltímetro V aqui, tá vendo? Ó, chegou alguém lá, deixa eu ver aqui. Ouvi um barulhinho lá de alguém querendo chegar. Deixa eu ir lá, porque aí o nosso colega ou a nossa colega aí, ó, é a Camila Domingos. Beleza, bom dia, minha prezada. Aqui, ó, aqui é a senha, tá? Da aula de hoje. Então, o que acontece aqui? A gente sabe o quê? Que o resistor, ele vai fazer essa leitura. Então, ó, ele fala aqui, o voltímetro V, ele indica 6 volts. Olha só, então, ó, se esse cara indica 6 volts, quer dizer o quê? Que a tensão fornecida por essa bateria, por essa pilha, é igual a 6 volts. E as resistências R1, R2 e R3 dos 3 resistores valem 1 ohm, 0,5 ohms e 2,5 ohms. E ele pede para a gente determinar a leitura dos voltímetros V1, V2 e V3. Tá bom? Então tem aqui essa configuração de circuito, tá? Representado aqui. O que eu vou fazer? Né? Eu tenho os dados, R1 vale 1 ohm, R2 vale 0,5 ohms, R3 vale 2,5 ohms, e a tensão fornecida pela bateria no circuito é igual a 6 volts. Aí eu vou redesenhar o circuito, olha lá. Aquele circuito redesenhado é isso aqui. Ó, o voltímetro V ligando nos extremos da bateria, o voltímetro V1 na bateria R1, o voltímetro V2, perdão, o voltímetro V1 no resistor R1, o voltímetro V2 no resistor R2, o voltímetro V3 no resistor R3. Tá? E aí a gente já pode identificar que R2 e R3 estão em série. E esse é o circuito correspondente à imagem definida pelo exercício 5. Então vamos lá, ó, resolvendo. Ó, os resistores R2 e R3 estão associados em série. Estando em série, a resistência equivalente desses dois resistores é dada por quem? Ó,
a resistência equivalente em série, tá vendo? Chamando aqui RS, resistência em série, é igual a R2 mais R3. A gente soma os dois resistores. Então, eu vou ter 0,5 mais 2,5. A resistência equivalente, então, de R2 e R3 é igual a 3 ohms. Tá bom? Quando a gente redesenha o circuito, colocando a resistência equivalente de R2 e R3, eu tenho o quê? Eu tenho essa situação aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, estou lá com a minha bateria, tirei os voltímetros, né? Aqui eu tenho R1 e RS, né? A gente pode concluir o quê? Que esses dois carinhas aqui estão em paralelo, eles estão associados em paralelo. De forma que a resistência equivalente para essa associação de R1 e RS em paralelo é dada por quem? Vai ser 1 sobre resistência equivalente em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre RS. 1 sobre a resistência em paralelo é igual a 1 sobre 1, né? O resistor R1 vale 1, mais 1 sobre 3, que é o valor da resistência equivalente em série, né, dos resistores R2 e R3. Resolvendo, tiro o mínimo, 3. 3 mais 1, 4. A resistência, 1 sobre a resistência em paralelo, ou resistência total do circuito, é 4 sobre 3. 4, resistência em paralelo é igual a 3, então eu vou ter que a resistência em paralelo, a resultante do circuito, vai ser 3/4 de ohms. Tá? 3/4 de ohms, 0,75 ohms. Tá bom? Achei esse cara. Muito bem. Aí o meu circuito, finalmente, né, redesenhando ele fica dessa forma aqui. Né? E com isso a gente consegue medir o quê? Calcular a corrente total fornecida por essa bateria ao circuito. Né? Então a gente tem aqui, essa é a resistência equivalente de R1, R2, R3 e R3, R1, R2 e R3. E aí a gente pode calcular a corrente total que atravessa o circuito. Vai ser corrente total é a diferença de potencial da bateria dividido por resistência em paralelo, a resistência equivalente. Então vai ser 6 volts dividido por 3/4 de ohms. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, eu vou encontrar o quê? Corrente total é 24 por 3, que dá 8 amperes. Essa é a corrente fornecida pela bateria ao circuito, 8 amperes. Tá bom? Beleza. Vamos lá. O que vai acontecer? Né? Olha lá, então nós vamos ter que essa corrente total aqui, quando ela chega nesse nó, ela vai se dividir. De que forma que ela se divide? Eu vou ter aqui, ó, uma corrente 1, que vai vir para cá, e uma corrente 2, que vai passar por onde? Ó, né, por R2 e R3, que estão ali associados em série. Tá bom? De forma que os resistores R1 e RS estão associados em paralelo, e a diferença de potencial aqui, ó, entre esses extremos dos dois, como está em paralelo, o que é? É a mesma da bateria, que é 6 volts. Tá vendo? Ó? Qual que é a característica da associação em paralelo? Mesma diferença de potencial entre os extremos dos resistores. Tá bom? Então aqui eu já posso tirar de cara que, ó, a corrente 1, né, vamos calculando, nós estamos trabalhando aqui, né, aqui eu tenho, né, eu vou voltar daqui a pouco aquele desenho inicial do circuito, mas antes eu vou calcular o valor da corrente 1 e 2, para a gente poder depois, né, ter o cálculo da DDP em cada um dos resistores. Então eu tenho que I1 é o 1 sobre R1, 6 volts dividido por 1 ohm, que vai dar 6 amperes. Esse é o valor da corrente que passa pelo resistor R1. A corrente que passa pelo resistor R2 e R3 vai ser quanto? Vai ser a diferença de potencial naquele resistor equivalente a R2 e R3 dividido, tá, pela resistência equivalente de R2 e R3. Então vai ser aqui, ó, a diferença de potencial 6 volts dividido por 3 ohms, que vai dar 2 amperes. Né? Notem que 6 mais 2 dá 8, que é o valor da corrente total. Aí nós voltamos agora aqui, ó, olha lá, ó, aí voltamos aquele primeiro esquema do nosso circuito. Né? Então eu tinha aqui, ó, a corrente I total de 8 amperes. Aqui vai passar quanto? 6 amperes. Olha que coisa interessante, né? Aqui passa 6 amperes, Adriano, esse cara vale 1 ohm. Esses dois caras juntos valem 3 ohms. Olha que coisa interessante, pessoal. Olha que coisa interessante. Né? Aí, quando a corrente vem aqui, o que ela faz? Ó, vamos dizer, a parte da corrente mais... A maioria da corrente, as mais, né, espertas, fala, opa, vamos passar todo mundo por aqui. Aí aqui, ó, no menor resistor passa quanto? 6 amperes. E aí tem uma parte lá
da corrente, que fala, não, vamos por aqui, ó, esse caminho aqui, e aí aqui vai passar 2 amperes. Estão vendo? Ó, esses caras aqui, veem que aqui tem menos resistência, a maioria dele passa por aqui, e fica uma parte passando pelo caminho que tem maior resistência elétrica. Essa analogia é interessante, sabe? Como se a corrente elétrica fosse dotada de discernimento. Mas é legal isso, né, cara? Isso aí é uma viagem, né? É uma viagem filosófica até. Olha só, né? Ó, chega a 8 amperes de corrente nesse nó, ó, 8 amperes. Aí nesse nó vem a questão, opa, grande dúvida, por onde nós vamos? Nós vamos por esse ramo, onde eu tenho duas resistências que equivalem, né? Ó, aqui, ó, RS, ó, que equivale aqui a, nós calculamos lá, né, RS, a 3 amperes, né? Um vale 0,5 e outro 2,5, ou nós vamos passar por esse ramo aqui, cuja resistência total é 1 ampere. Opa, nós não somos bobo, não é nada. Ou 1 ohm, tá? A 3 ohms, estou falando ampere, perdão, 3 ohms. Eu vou passar por onde tenho só 1 ohm de resistência, que é R1. Então a maioria da corrente vem por aqui e a parte menor vem para cá. É interessante o quê? Que a corrente que passa por aqui, ela é 3 vezes maior do que a corrente que passa por esse ramo onde está R2 e R3. Por quê? Porque a resistência aqui é 3 vezes menor. Aqui a resistência equivalente vale 1, aqui a resistência equivalente vale 3. Esses são os raciocínios, gente, que a gente tem que ver para a gente entender a matéria. Entendeu? A física, cara, não é decoreba, a física não é fórmula, né? A matemática, ela existe para quê? Para nos ajudar a desvendar a natureza, a interpretar a natureza. Mas nós temos que entender o que tem por trás. Então, esse raciocínio aqui, né, é interessante, importante. Então, o que vai acontecer? O voltímetro V1, tá? Ele vai ler o quê? 6 volts. Tranquilo, 6 volts. Tá claro, né? Ó, tá em paralelo, ó, aqui, ó. A diferença de potencial entre esse ponto e esse é a mesma diferença de potencial da bateria. Então, tranquilo. V1 é tranquilo, 6 volts. Agora, o voltímetro V2, o que ele vai ler? Ele vai ler aqui, ó, a diferença de potencial entre os extremos de quem? Desse resistor R2. Então, quanto é que vai dar aqui? Ó? Vai ser V2 é igual a diferença de potencial entre as extremidades do resistor R2, vai ser R2 vezes 2. R2 vale 0,5 e a corrente vale 2 amperes, então o voltímetro V2 ler, a leitura dele, a indicação dele é 1 volt. A indicação do voltímetro V3, qual que é? É entre os extremos do resistor R3, que vale 2,5 ohms. Então vai ser quanto? V3 é igual ao 3, que é R3 vezes 2. Dá 2,5 vezes 2, que vai dar 5 volts. Então, a gente tem o quê? As indicações dos voltímetros, tá? Dos voltímetros são V1, 6 volts, V2, 1 volt e V3, 5 volts. Tá bom? Então, essas são as leituras do voltímetro. Beleza? Aí vocês vão ver um negócio lá na lista, cara, que é o seguinte: na hora de numerar os exercícios, eu coloquei 2 exercícios com o número 6, né? Então eu chamei esse cara de 6A e o outro de 6B. Tá certo? Montei a lista e ficou 6A e 6B. Mas vamos nessa. Vamos que vamos. Tá? Ó, uma bateria fornece uma tensão de 6 volts, associação de resistores representada na figura. Então, olha lá, eu tenho aqui essa configuração, esse circuito, e aí eu tenho amperímetros agora, né? Os amperímetros A1, A2 e A3 são digitais e supostos ideais, ou seja, tem a resistência bem pequena, é igual a 0. Determine suas indicações, ou seja, quanto que os amperímetros A1, A2 e A3 vão estar marcando, considerando que a resistência R1 vale 1 ohm, a resistência R2 vale 3 ohms e a resistência R3 vale 5 ohms. Tá bom? Então nós temos esse cara aí, tá? Vamos lá, vamos redesenhar o circuito, aqui estão os dados, né? A diferença de potencial que a bateria nos fornece é de 6 volts, tem a resistência R1 1 ohm, a resistência R2 3 ohms, a resistência R3 5 ohms. Quero saber as indicações, as leituras dos amperímetros A1, A2 e A3. Está aqui, redesenhando aquele circuito que a gente viu lá, né? Representado por aqueles desenhinhos e tudo mais. Esse aqui é o circuito. Então eu tenho, ó, uma corrente total que vai atravessar o amperímetro A1. Na hora que chega nesse nó,
ela vai se dividir. Aqui eu vou ter uma corrente I1, que vai atravessar um amperímetro A3 de resistência nula. Ele é um amperímetro ideal, então essa resistência não interfere, né, na medida elétrica e na resistência equivalente do circuito. Essa corrente 2 passa pelo resistor R3. E aí, o que eu tenho depois? Ó? Uma parte da corrente vai atravessar R1 e R2, que estão em série, depois as duas se juntam de novo, formando IP. Tá bom? Certo? Nós já podemos concluir que R1 e R2 estão associados em série. Tá? Então, esse é o primeiro passo que nós vamos fazer aqui. Ó, né? Uma vez que R1 e R2 estão associados em série, a resistência equivalente ela vai ser dada por quem? Ó, a resistência equivalente de R1 e R2 em série, RS, é R1 mais R2. Isso vai dar 1 mais 3, a resistência equivalente é igual a 4 ohms. 4 ohms. Tá bom? Certo? Vamos redesenhar o circuito? Então aqui, ó, eu vou ter então aqui agora o resistor R3 e o resistor RS em paralelo. Os dois estão em paralelo. Beleza? Isso tudo para a gente calcular o valor de IP, tá? Então, resistor R3 e RS estão associados em paralelo e a resistência equivalente é dada por quem? Olha lá. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R3 mais 1 sobre RS. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 4. Tira o mínimo, dá 20. 20 sobre 5 dá 4, mais, né, 20 dividido por 4 dá 5. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre RP é igual a 9 sobre 20. 9RP é igual a 20. Então, a resistência equivalente do circuito é 20 sobre 9 ohms. Né? Então, aqui, né, tranquilo, ó, um número meio esdrúxulo, né, não é nenhum número inteiro, mas é um número que corresponde à resistência equivalente dessa associação. Né? E aí, o que vai acontecer? Quando a gente redesenha o circuito, né, nós vamos ter, então, a corrente total atravessando esse resistor equivalente, que vale 20 sobre 9 ohms. Então, calculando a corrente total do circuito, eu vou ter que a corrente total é a DDP, 6 volts, dividido pela resistência equivalente. Então, vai dar 6 dividido por 20 sobre 9, vai dar quanto? 54 por 20. A corrente total, né, fornecida por essa bateria de 6 volts, tá? Ela é igual a 2,7 amperes. É essa corrente total que vai se dividir naquele nó entre I1 e I2. Beleza, né? Aí, o que nós vamos fazer agora aqui, né? Ó, nós vamos calcular agora o quê? O valor das correntes, I1 e I2. Uma coisa interessante aqui né, no circuito é o seguinte, olha só, que a DDP nos resistores R3 e R5, que estão em paralelo, perdão, R3 e RS, tá? Que estão em paralelo, é a mesma, igual a 6 volts. Estão em paralelo, né? Certo? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Né? A gente vai ter aqui, na verdade, o quê? Que a corrente total, cancela isso aqui, ó, tá? A corrente total IT, ela vai ser dada por quem? Ela vai ser dada por I1 mais I2, tá? Beleza. Então, o que vai acontecer? A corrente elétrica I1, que passa pela resistência equivalente RS, ela vai valer quanto? Ó, I1 vai ser igual à diferença de potencial naquela resistência RS. Lembra aqui, ó? R1 e RS estão em paralelo, portanto, submetidos à mesma tensão da bateria. Então, vai ser a tensão lá no resistor RS, que é 6 volts dividido por RS. Então, vai dar o quanto? 6 volts dividido por 4 ohms, que dá 1,5 ampere. Beleza? Muito bem. Aqui, agora aqui, a corrente elétrica I2, que passa pela resistência equivalente, né? R1, R3, R3 aqui, eu coloquei RS aqui, R3, quanto é que vai valer? Vai ser a tensão entre as extremidades do resistor R3 dividido por R3, né? Então, eu tenho que essa tensão vale 6 volts dividido por 5, vai dar 1,2 ampere, né? De forma que 1,5 mais 1,2 daqueles 2,7 lá, né, que é a corrente total. Beleza. Então, olha só, né? Dessa forma, a gente vai ter o quê? Que as indicações dos amperímetros A1, A2 e A3 são: o amperímetro A1 vai medir a corrente total IT, o amperímetro A2 vai medir a corrente I1 e o amperímetro A3 vai medir a corrente I2. Opa, a corrente I2.
2 aqui. Certo? Então, olha lá. A1 faz a leitura da corrente total, 2,7 ampere. A2 faz a leitura da corrente I1, né, que passa por aquele ramo onde está o resistor 1 e o resistor R2, resistor R1 e resistor R2, 1,5. E o amperímetro A3 faz a leitura da corrente I2, que vale 1,2. Então, de forma que as indicações do amperímetro são A1, 2,7 ampere, A2, 1,5 ampere e A3, 1,2 ampere. Tá bom? Beleza? Então, outro probleminha aqui, né? Tranquilo, para a gente poder entender essa leitura aí dos medidores de elétricos, né? Certo? Olha só. Agora vem um outro conceito aqui, tá? Isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Isso aqui o que é? É um conceito físico que é a chamada ponte de Wheatstone, né? Que é uma ponte, que é uma associação, tá? De resistores em equilíbrio. Tá? Então vocês vão ver lá na aula teórica, lá, né? A gente já deixou a aula teórica lá, a aula gravada, a videoaula já vai estar lá na plataforma ainda hoje. O que acontece aqui? Aqui a gente tem, né, a montagem de um circuito elétrico, tá vendo? Em que, quando essa ponte está em equilíbrio, esse galvanômetro aqui, isso aqui, o que é o galvanômetro? O galvanômetro é um amperímetro, né? O galvanômetro é um amperímetro. Todo amperímetro é um galvanômetro. O galvanômetro ele reúne ali, né, a capacidade de fazer as medidas elétricas, tá? Então, quando a corrente que passa por esse galvanômetro é igual a zero, o que a gente tem? A gente tem que essa ponte está em equilíbrio, tá? Isso quer dizer o quê? Que a diferença de potencial entre esse ponto aqui, se eu chamar esse cara de C, e esse aqui de D, aqui, olha lá, né? Ó, nós não temos lá a segunda lei de Newton, aqui, a diferença de potencial entre, ó, C e D é igual a resistência vezes a corrente. Então, para uma situação de equilíbrio, em que a corrente ela é igual a zero, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o quê? Eu tenho que a diferença de potencial entre o ponto C e D ele é igual a zero. Tá? Ou seja, não passa corrente por esse ramo. Sendo igual a zero, né, depois da gente fazer o desenvolvimento, calcular a diferença de potencial entre A e C, né, entre A e D, entre C e B e entre D e B, a gente chega à conclusão de que, olha lá, para uma configuração de resistores como essa, né? E aqui, o que a gente usa aqui, né? Em que eu não conheço essa resistência, eu vou ter o quê? Que o produto de resistências em ramos opostos é igual. Tá? Então, esse é o princípio da ponte de Wheatstone, tá? Vocês vão ver direitinho lá na videoaula, lá na nossa aula lá do tópico de medidas elétricas. Mas o que acontece aqui? Quando a gente tem essa situação, tá? Né, em que a corrente no galvanômetro é igual a zero, a gente fala que a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, tá? Certo? E aí, nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter que R vezes 100 é igual a 4 vezes 50. Tá? Esse aqui é o princípio de funcionamento, tá? Da ponte de Wheatstone. Ou seja, esse cara vezes esse é igual a esse cara, a esse cara vezes esse. Tá bom? Esse é o princípio da ponte de Wheatstone. Beleza? Isso vocês têm que saber. Tá? Porque se não souber isso, o cara viaja nessa organização. Então, olha lá, eu tenho esses dados. R1 vale 50, chamei aquele cara lá de R1, né? R2 vale 100, R3 vale 4 ohms, e eu não conheço o valor dessa resistência. E ele me disse o quê? Que a corrente no galvanômetro é igual a zero, o que garante que a ponte de Wheatstone está em equilíbrio. Então, a gente tem aqui ó, que o circuito é uma ponte de Wheatstone, então, o que vai acontecer? R vezes R2 é igual a R3 vezes R1, ou R1 vezes R3. Então, trivial, R vezes 100 é igual a 50 vezes 4, 100R é igual a 200, R é igual a 2 ohms. Tá bom? Trivial esse problema. Mas nós temos que conhecer o princípio de funcionamento da ponte de Wheatstone, que foi
né, aí, uma descoberta, né? Isso é uma propriedade de associação de resistores, né? Por um físico inglês chamado Wheatstone, Charles Wheatstone. Beleza? Aí vem esse cara agora, olha lá, ó. Aí, ó, isso aqui é um exercício que é variável, uma variante da ponte de Wheatstone. Vamos ver aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Na associação de resistores dada a seguir, calcule a resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B. Então ele me deu isso aqui, eu quero saber quanto é que vale. Olha só, gente, como é que eu resolvo essa associação aqui? Caramba, cara. Como é que esse R1 e esse R2 estão associados? É em série? Não, né? Porque na associação em série você tem que ter o quê? A corrente, ó, que passa aqui, ó, por I1, tem que ser igual a corrente I2, mas quando chega nesse nó, ela vai se dividir. Não é em série, é em paralelo. Estão vendo? Então aí você tem essa problemática para a qual a solucionática é qual? A solucionática é ponte de Wheatstone. Então vamos lá, vamos resolver. Ó, o que acontece aqui? Me deram os dados, né? R1, R3, R6, R10 e R4. O problema está pedindo para a gente calcular a resistência entre A e B, tá? E aí, olha lá, ó, R1, R2, R3, R4. O que a gente observa dessa configuração? Tá? Aqui é D, ó. Ponto D. Ó, a gente observa o que, ó? Dadas essas resistências do circuito, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, ó, que R1 vezes R3 dá 30. E R2 vezes R4 dá 30. Isso quer dizer o quê? Que essa ponte de Wheatstone está em equilíbrio. Aqui, nesse ramo entre C e D, não passa corrente. Então, o que acontece? É como se esse cara não existisse. Tá? Estão vendo aí? Então, olha lá. R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4, né? 30 igual a 30. Então, a gente pode dizer o quê? A gente pode concluir que R1, R2, R3 R4 formam uma ponte de Wheatstone equilibrada. Ou seja, não há diferença de potencial entre o ponto C e o ponto D. A corrente naquele ramo CD é igual a quanto? É igual a zero. Não tem passagem de corrente elétrica pelo resistor R5. Então, a resistência R5 ela pode ser eliminada do circuito. Estão vendo a sacada? Estão vendo? Então, né, o produto entre as resistências de ramos opostos é igual. R1 vezes R2 é igual a R3 vezes R4. Né? Ó, R1 vezes R3, perdão, é igual a R2 vezes R4. Tá? O que acontece aqui? Então, a gente pode eliminar, ó, a resistência R5 de forma que meu circuito vai ficar assim, ó. Sumiu R5. Então, agora eu tenho ó, R1 e R2 em série, R4 e R3 em série, e esses caras aqui no final em paralelo. Aí eu consigo calcular a resistência equivalente entre A e B. Tá claro? Vocês viram aí, gente, a sacada? Uma aplicação da ponte Wheatstone. E aí pronto, R1 e R2 estão associados em série, a resistência equivalente, vou chamar de RS1, que vai ser R1 mais R2, 5 mais 3 dá 8, R4 e R3 também estão associados em série, a resistência equivalente deles é quanto? É RS2 igual a R3 mais R4, a minha cadela tá latindo ali, a minha cadelinha ali. Está atrapalhando muito aí? Eu acho que não, né? Aqui eu dá mais percussão. Mas vamos lá. Então, eu tenho RS2 igual a R3 mais R4. Então, eu vou ter que RS2 é igual a 6 mais 10. RS2 é igual a 16 ohms. Tá? De forma que, redesenhando o circuito, o que nós vamos ter? Eu vou ter que RS1 e RS2 vão estar em paralelo. Paralelo. Tá bom? Calculando a resistência equivalente em paralelo de RS1 e RS2, eu chego à conclusão de que, né? Eu chego de que 1 sobre RP é 1 sobre RS1 mais 1 sobre RS2, 1 sobre RP é igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre 16, tiro o mínimo, 16, dá 2 mais 1, né? 1 sobre RP é igual a 3 sobre 16, 3RP igual a 16, a resistência equivalente entre A e B é igual a 16 sobre 3, que dá 5,3 ohms. Tá bom? Beleza? 5,3 ohms. Certo, pessoal? Tranquilo?
tá? Então, ó, com isso a gente tem aí, então, olha lá, né, essa aplicação da ponte de Wheatstone. Esse é um conceito importantíssimo, tá, gente? Que vocês devem ter bem claro. Se a gente não sabe o que é ponte de Wheatstone, a gente não consegue resolver um problema de ponte de Wheatstone, né? E a gente fica aí, no caso aí, de pés e mãos atados nesse caso. Tá bom? Beleza, meu povo?